O texto que eu vou, base que eu vou tirar aqui hoje, é João, quem está com Bíblia aí? João 14, 6. Em João 14, 6, só a parte A, um pedacinho, onde diz assim: Jesus, disse Jesus, eu sou o caminho. Tá bom? É João 14, 6. Ele diz: eu, Jesus, eu sou o caminho. E o Vitor tem ministrado aqui uma sequência falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Os segmentos, de que maneira devemos seguir a Jesus Cristo, de que maneira devemos botar em prática o que o Evangelho de Jesus Cristo tem nos ensinado na nossa caminhada com Cristo. E é interessante que ele enfatizou muitas vezes, e eu também faço questão, a alusão que é feita com o Velho Testamento e o Novo Testamento, desde lá do princípio, né? O quanto todas as histórias agora do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus Cristo, está lá desde o princípio, né? Desde a criação do mundo. Para mim, o que eu prezo muito no Evangelho e na minha vida pessoal é relacionamento. A gente tem um relacionamento com Deus, e o Evangelho nos ensina muito isso. O Novo Testamento, de uma forma geral inteira, ele nos ensina, enfatizando muito o relacionamento entre pessoas e o relacionamento com Deus. Essa caminhada que a gente tem tido aí de alguns anos já no Evangelho, eu com a minha família, vivemos durante muitos e muitos tempos de uma maneira bem harmoniosa com pessoas, tendo relacionamento com pessoas. Eu acho que não tem momento mais gostoso do que você estar com pessoas que você ama, pessoas que pensam da mesma forma que você pensa, tem a mesma crença, tem o mesmo seguimento, tem as mesmas opiniões. Normalmente, quem tem essa caminhada com Cristo, de alguma certa forma, tem esses mesmos pensamentos, essas mesmas atitudes. E é interessante que o quanto a gente tem que valorizar certas situações. Esses dias eu vi um cara falando que, eu estou vendo a churrasqueira ali no fundo, aí lembrei da ideia. Ele falou que o gostoso do churrasco não é só você pegar e ali pôr quilos de carne ali, assar e tal, assoprar. Eu mesmo sou assim, eu ligo o ventilador para o fogo assoprar logo lá e começar a queimar a carninha para a gente comer, né? Ele pegou e falou que o grande segredo não é esse, é deixar a brasa devagarzinho, pegar, você vai lá e mexe com um pauzinho para virar a brasa do outro lado, aí você começa a pôr a carne, e nesse meio de tempo o que você está fazendo? Vamos ter relacionamento. É difícil você fazer um churrasco e comer sozinho, é raro. Normalmente, se você está com pessoas, normalmente estamos com pessoas. E essa é a grande ideia do churrasco, é você não queimar a carne rapidinho ali, comer que nem louco, e aí depois vai dormir. Eu costumo fazer isso, né? Não é isso, é o relacionamento, estarmos com pessoas, né? Trocarmos ideias, compartilhar de novas ideias, compartilhar experiências que a gente tem na nossa vida pessoal. Agora há pouco eu estava falando com o Emerson ali, com relação ao trabalho. São tantas situações, né? E a grande sacada é o relacionamento. O Evangelho, ele enfatiza o tempo todo relacionamento de pessoas e relacionamento com Deus. Como é que eu posso conhecer Jesus se eu não tenho relacionamento com o Vitor, não tenho relacionamento com o... Qual é o seu nome mesmo? Danilo. Danilo? Com o Danilo, eu ainda não o conheço direito, por isso que eu perguntei o nome dele, né? Então, como é que eu vou conhecer o Danilo se eu não tenho um relacionamento com ele? Todo dia eu estou aqui conversando com ele. Se todo dia eu estou querendo saber que roupa que ele gosta de vestir, eu não vou conhecer. Eu não sei se eu não todo dia conversar com ele. E se daqui alguns minutos eu não conversar mais com o Danilo, eu vou esquecer o nome dele. Então, assim é a nossa caminhada com Jesus Cristo, assim é a nossa caminhada com o Evangelho. Como é que eu vou ter esse conhecimento bíblico
Eu a princípio, assim que eu me converti, eu falava muito: Deus, eu quero te conhecer, Deus, eu quero te conhecer, quero ter conhecimento bíblico da palavra e tal. Como é que eu vou ter se eu não, pelo menos uma vez por semana, pegar uma Bíblia dessa daqui, folhear aqui algum texto desse e tentar entender o que Deus está falando através da palavra? É muito simples, parece complicado no nosso dia a dia, que na maioria das vezes é muito corrido. É muito complicado às vezes, sim, mas o que Jesus mais quer é a gente separar um tempinho. Tantas vezes a gente ouve falar isso, né? Separa um tempinho para Deus. Separa ali do seu dia a dia aqueles momentinhos. Fala: não, Deus, peraí, eu tenho hora que eu quero ficar sozinho. Às vezes parece egoísmo. Minha mulher falou isso esses dias. Parece egoísmo, mas tem hora que eu quero ficar sozinho. É eu e eu. Eu gosto disso, gosto de pensar, meditar em algumas coisas. Eu quero ficar sozinho. Eu falo: eu quero relaxar. A mulher às vezes não entende isso, né? Ela quer relaxar, ela senta do lado para se conversar. Mas é minha companheira, é o meu relacionamento, é um bom relacionamento. Então a gente quer ter esse relacionamento. Deus quer ter esse relacionamento com a gente, né? Às vezes eu vou trabalhar, saio para fora, ela vai junto comigo. Vamos lá, vamos. Então é isso que eu estou falando com relação ao relacionamento. É de estar junto. A grande sacada de Jesus Cristo é que a gente tenha relacionamento com Ele, né? É muito simples, é muito simples. Parece complicado às vezes para o nosso dia a dia, né? Mas é simples demais, né? Eu no meu dia a dia no trabalho, eu não sou um homem de oração. Eu sempre falo isso. Infelizmente eu queria ser um pouco mais um homem de oração, um homem de estudo bíblico assim e tal. Mas eu converso muito com Deus o dia inteiro. Eu sempre estou trocando uma ideia, falando alguma coisinha aí. Deus, me ajuda aí nessa caminhada aqui, me ajuda aí nisso, naquilo, nas minhas fraquezas. Eu troco ideia com Deus. Então, como a gente está falando, é um relacionamento. Temos que ter esse relacionamento, tá bom? Mas como eu disse a princípio aqui, o texto de João 14,6, ele fala que Ele é o caminho. Então Jesus, Ele é o caminho, né? Ele é o caminho. E quantas vezes nós nos desviamos, além de não ter esse bom relacionamento com Deus, certamente vamos desviar do caminho. É natural, nós como seres humanos somos falhos demais. É natural, nós somos carne. Então a gente se desvia desse caminho do Senhor, né? Jesus, Ele sendo o caminho, Ele quando nós conseguimos nos aproximar do Senhor Jesus com um relacionamento mais próximo, Ele nos traz salvação, traz libertação, traz cura através do Evangelho de Jesus Cristo, né? Essa comunhão de estarmos juntos, que nem é legal. Danilo está com a gente aqui. Não sei onde ele andava antes, não conheço ele, que eu estou falando, mas agora está procurando. Vamos andar junto, vamos trocar ideia. Tem trocado ideia com o Vitor, não é assim, Danilo? Sabe, é querer ter relacionamento com Deus, para a gente poder andar no caminho, que é muito fácil, muito fácil. Eu falei que era muito difícil a gente ter esse relacionamento com Deus no nosso dia a dia. Bíblia, de oração, é muito fácil, mas acaba se tornando muito mais fácil a gente se desviar do caminho do Senhor, se não ter esse relacionamento com Deus, né? Então, quando a gente busca no Senhor, busca esses caminhos para ter esse relacionamento com Deus, para a gente conseguir ter salvação, cura, libertação, renovo. Eu procuro me renovar todos os dias, né? Estou com 57 anos, às vezes eu falo que eu tenho uns 30 e pouco, né? Eu sei que a aparência não é tanto assim, mas a gente tenta, pelo menos cabeça, tenta caminhar de uma forma que você se renove, se restaure todos os dias, amém? E seguindo aí o Evangelho de João 14:12, quem está com Bíblia aí, vamos ler. Habitualmente falando, a gente quase não tem andado com Bíblia mais, que agora tem uma tal de Bíblia online, no celular, todo mundo anda com ela. Mas é tão legal quando a gente rabiscava a Bíblia toda. Minha Bíblia é toda rabiscada. E é tão legal quando você rabiscava toda a Bíblia para poder ler e estudar. João 14:12-13. Eu vou ler, tá bom? Na verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Porque eu vou para o meu Pai. O 13 fala assim: tudo quanto pedires em meu nome,
eu o farei. Esse texto ele fala com relação à autoridade. Quando temos esse relacionamento com Cristo, quando estamos no caminho, ele fala que nós teremos autoridade para tudo que pedir. É muito sério. Tudo que pedir no nome de Jesus, né? Ele vai nos dar para glorificar o Pai, né? Então, se você pedir hoje, Senhor, eu quero andar assim nos teus caminhos. Senhor, eu quero hoje ter um salário X em tal lugar, tal empresa. O Senhor vai te dar, mas é para glorificar o nome do Senhor Jesus. É para as pessoas olhar para você e falar: caramba, você trabalha naquele lugar assim, assim, o cara ganha bem, olha o carrão dele, sabe? É para glorificar o nome do Senhor. A gente muitas vezes faz ao contrário, né? A gente quero ter aquele carro, saio no meio da galera, vou pagar uma de boy lá para cima de todo mundo, e a situação, se não for para glorificar o Pai, é só derrota. Mais cedo ou mais tarde esse carrão vai murchar os 4 pneus, vai bater, vai capotar, muita coisa pode acontecer. Não desejo maldição nem condenação para ninguém, não. É fato, quando a gente sai dos caminhos do Senhor, eu gosto muito do Salmo 90, ele fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Se você não tivesse habitado debaixo desse esconderijo do Altíssimo, você está sujeito. Eu não estou debaixo desse telhado aqui, a chuva que está lá fora, às vezes cai pedra, às vezes é um vendaval, e a gente não consegue se segurar. A pedra que está lá fora, ela vai cair na minha cabeça, vai doer, esse vendaval pode me derrubar. Assim é a nossa caminhada com Cristo. Se não andarmos nos caminhos do Senhor, se não tivermos um relacionamento íntimo com o Senhor, não teremos essa autoridade. Eu falo isso porque é muito comum nós orarmos às vezes e a gente mesmo não acreditar que pode acontecer. Eu falo isso constantemente, eu trabalho por conta própria. Eu falo, hoje eu não tenho um parafuso para me apertar aqui para me ganhar 15, 20 mangos, né? Mas Deus, Ele move assim de uma hora para outra ali. A gente estava comentando isso também, eu e o Emerson ali. De uma hora para outra, para a gente ganhar 40, 50 mil. Não é difícil disso acontecer. A gente olha hoje e você fala assim: pô, quem dera. Não é assim, é possível sim. É a nossa caminhada com Cristo. Vamos ter luta, dificuldade. Não pensa que também é um mar de rosa, não. Muita coisa, muita pedra rola, muita burdoada a gente toma. E até mesmo por ser cristão, né? A gente sofre bastante às vezes. O pessoal reclama de bullying aí, mas só Deus sabe, né? Aí no João 14,15, ele fala assim, ó. João 14,15, vamos ver aí. Se, alguém leu aí? João 14,15, se. Fala aí, se. Fala aí, se. Se. Fala de novo, se. Esse se está escrito aí nesse texto de... O som foi embora. Oi, está aqui. Está escrito 12 vezes se. Aí o texto, vamos lá. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. O 15. Se me amardes, guardardes os meus mandamentos. Aí eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, e assim vai. Se, a autoridade que Deus nos deu, através de Jesus Cristo, através da palavra do Senhor, através do Evangelho, através da obediência, né? Que esse texto aqui ele fala assim, ó, se, né, obedecer. Ele fala também de temer e amar, né? Se me amar e guardar os meus mandamentos. O que é guardar mandamento? Né? É ler Bíblia, é tomar posse de tudo aquilo que aqui tem, que consta nesse livro, né? Com relação a essa autoridade que temos em Cristo Jesus. Existe um livro que fala isso, autoridade em Cristo Jesus. O cristão ele não tem ideia dessa autoridade.
infelizmente, eu falo por mim, tá bom? Não estou falando por vocês, não, estou falando por mim. Às vezes a gente não tem a ideia da autoridade que temos em Cristo Jesus, né? Quando ele fala aqui, se, né, várias vezes, se me amardes, guardares os meus mandamentos, né? Existe um outro texto, Deuteronômio, é até difícil de falar, 28, que ele fala assim: se quiseres e ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que eu ordeno hoje, então eu virei dos céus e tal. Aí são 16 promessas. Quem quiser depois lê lá, Deuteronômio 28, é lá no Velho Testamento, tá ligado aqui no Novo Testamento também, tá bom? Então, se você, esse se acontece tantas vezes aqui, não é à toa, porque quantas vezes, se eu deixar esse cantinho de lado aqui assim, esse pecadinho meu aqui hoje só, será que Deus vai ouvir? Se não tiver ninguém olhando, eu posso pegar meu celular aqui, ver ali uma imagenzinha não muito agradável, que de repente minha mulher não vai gostar se ela ver, minha filha, meu filho não vai gostar se ver, um amigo, um irmão. Se eu tirar de mim mesmo todos os dias esse se que eu muitas vezes coloco, se eu um momentinho só que pintar uma grana na minha mão ali de uma maneira meio ilícita, uma maneira meio errada, ninguém está vendo. Se o meu irmão não vê, não tem problema, né? Uma outra situação que a gente coloca muito esse se dentro da... eu não penso assim. Se quiser me aceitar, vai ser desse jeito. Se o meu ponto de vista não estiver de acordo com o seu ponto de vista, não estou nem aí para você. O que importa é o que eu penso. E eu tenho certeza, eu estou falando isso para vocês com convicção, de quantas vezes eu coloquei esse se em situações. Esse se, ele fala também em questionamento. Se você fizer, você vai se dar mal. Se eu fizer, será que eu vou se dar bem? Se eu fizer, será que Deus vai se agradar do que eu estou fazendo, né? Então é bem simples. A gente caminhar com Deus é muito simples quando você abre mão, cai por terra esses esses achismos, né? Quantas vezes a gente tem a ideia de não, tem que ser do meu jeito, se quiser, eu não mudo, eu sou assim mesmo. É o tal espírito de Gabriela que falam, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, fim de papo, né? Quantas vezes eu falei isso já muitas vezes, né? Eu tenho esse gênio desse jeito que eu herdei lá da minha mãe, herdei lá do meu pai, não sei das quantas, sabe? A palavra do Senhor diz assim, que a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, as coisas velhas se passaram. Esquece passado, esquece picuinhas, briguinhas, muitas coisas. Está acontecendo alguma coisa aqui. Muitas coisas a gente deixa de fazer quando colocamos esses se no meio da conversa entre eu e Jesus Cristo, eu e esse relacionamento com Deus, pessoal com Deus, né? Vamos lutar todos os dias de nossas vidas com várias situações, mas temos que caminhar de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, né? Esse estudo que a gente fala de ter esse relacionamento com Deus, você não precisa estar todos os dias, você não precisa ir para uma escola de teologia. É bom se você quiser fazer, lógico que é bom, buscar conhecimento, né? Mas o Senhor, Ele quer o nosso coração disposto, aberto, para que Ele venha trabalhar em nossas vidas, né? E todos os dias em que cada um de nós é de uma maneira diferenciada, cada um tem um tipo de dificuldade, cada um tem uma falha. É normal, todos nós somos assim. Mas quando você coloca o seu coração diante de Deus para mudar essa história, Deus muda. Deus, Ele, pela misericórdia dEle, a palavra do Senhor diz assim,
que a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. A misericórdia de Jesus é a razão de não sermos consumidos. Porque ai de mim, eu não sou digno de estar aqui pelo eu mesmo, quem eu sou, e muitas vezes eu luto ainda para querer ser esse cara que lá atrás muitas coisas erradas fez, mas eu não estou preocupado com esse passado mais. Eu estou lutando todos os dias da minha vida, como eu estou falando desde o princípio, para ter esse relacionamento com Deus, ter essa caminhada com Deus, para que as coisas possam acontecer. Vamos ler lá em João 15, 7. Você vai ver de novo lá o se. Cadê eu enxergar, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, obrigado, Neto, em vós pedireis tudo o que quiseres. Vou de novo, se, tem um se lá de novo, se, fala o se aí, se vós estiveres, o vós é você, é eu. Aí Jesus falando, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres. Aí a continuação do texto fala, e vos será feito, e nisto glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. É isso. Amém? O texto ele explica, ele é autoexplicativo, né? Se a gente estiver ligado nele e as palavras dele estiverem em nós, muitas coisas Deus vai nos abençoar através da nossa oração e através da nossa intimidade, através do nosso relacionamento com Deus. Então o que ficou muito claro, e a palavra foi muito falou muito ao meu coração, exatamente sobre isso, nesse relacionamento pessoal com Deus e caminhar com Deus. Esse texto ele é autoexplicativo, como eu já falei. Se nós estivermos ligados em Cristo e as palavras dele estiver em nós, muitas coisas podem acontecer. Amém? Então essa mensagem da parte de Deus que o Senhor colocou no meu coração para falar aí com vocês. E eu queria que a gente orasse. Se você puder ficar de pé em cima dessas situações. Pessoal da internet aí, a gente vai estar orando, e aí acho que vai encerrar logo em seguida aí, não é isso? Aí, muito obrigado, viu? Por a gente estar junto. Tenta meditar, tenta buscar essa intimidade com Deus, tenta buscar esse relacionamento com Deus, e luta bastante todos os dias. Luta bastante todos os dias para não sair dos caminhos. Muitas coisas nos oferece. O mundo nos oferece muitas coisas para que a gente saia dos caminhos do Senhor, para a gente perca esse relacionamento pessoal com Deus, e deixamos de fazer tantas coisas, deixamos de conseguir muitas coisas. Amém? Eu vou estar orando aqui para que Deus venha de encontro a essa busca, a esse relacionamento com todos nós. Amém? Senhor Deus Pai, é em nome de Jesus que nos colocamos diante do Senhor, pela Tua misericórdia, Deus, mais uma vez. Pai, eu te peço aqui, Senhor, por cada um que aqui está, por cada um que está assistindo a gente aí pela internet, Deus, para que venha, de alguma certa forma, nos ajudar, Pai, para que venhamos ter esse relacionamento contigo, que venhamos ser obedientes a essa Tua santa palavra, Pai, que venhamos, Senhor, ter bons relacionamentos com pessoas também, que o Teu nome seja glorificado, Pai, através de nossas vidas, em tudo que estivermos fazendo, por onde estivermos andando, quando estivermos falando, e aquilo que nós tivermos com relação às coisas materiais, bens materiais, seja para glorificar o Teu nome, Papai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por mais esse momento aqui de comunhão contigo, Pai, e nos ajude a estarmos mesmo alinhados com o Senhor todos os dias de nossas vidas. Obrigado, Papai.
em nome de Jesus.